Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite que nós estamos aqui na presença do Senhor Jesus para glorificar, para exaltar o nome desse Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, né? Mais um culto de Santa Ceia, mais um mês que Deus nos permitiu estarmos em comunhão, tanto com Deus quanto com a igreja, e nós estamos aqui para celebrar mais essa vitória em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, nós fazemos a oração, dando abertura a esse culto em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, querido, soberano e eterno Pai, nessa noite, meu Pai, nós estamos aqui, meu Deus, diante da Sua presença, diante, Deus, da Sua misericórdia. Pai, nessa hora, meu Pai, nós estamos, meu Pai Santo, dando abertura a um culto de Santa Ceia do Senhor. Um culto, meu Pai, onde nós iremos, meu Pai, celebrar a Sua morte. Um culto, meu Pai, onde nós estaremos aqui novamente anunciando, meu Pai, que um dia também o Senhor voltará para buscar a Sua igreja. Pai, em nome de Jesus, faça-se presente aqui neste lugar. Que através, meu Pai Santo, dessa cerimônia, que através, meu Pai Santo, desse ritual, que através, meu Pai Santo, desse simbolismo, meu Pai Santo, que aqui vai ser feito, meu Pai, do corpo e do sangue do Senhor, alimentando as nossas vidas, alimentando as nossas almas, através, meu Pai Santo, desse símbolo, o Senhor possa renovar as nossas vidas, o Senhor possa encher os nossos corações com o Teu Espírito Santo. Faça-se presente, Deus, mais uma vez aqui, em nome de Jesus. Queremos sentir a Sua glória, Pai. Fica conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar assento. Nós vamos já louvar ao Senhor com os hinos congregacionais. Vamos louvar a Deus com o hino de número 328. Aleluia, Jesus. Hino de número 328. O pão da vida. Aleluia, Jesus.
voltando, né? Que nós possamos estar preparados para esse grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Viu? Amém. Bom demais. Glória a Deus. Vamos louvar também o hino de número 459, as firmes promessas. Aleluia. 459. Vamos louvar também o hino 469, ao exturgir a trombeta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia.
suave, ser pra mim ouvir. O nome de Jesus Cristo anunciar. Eu ouço as almas céus fluir. Por isso prontas, esperando o grande dia, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos levantar, fazer a leitura da palavra do Senhor. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo 38 em diante. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Vamos ler do versículo 38 até o versículo 45. Nós vamos fazer a leitura participativa, como de costume. Eu vou ler os versículos de números pares. A igreja vai estar lendo os versículos ímpares, pausadamente, em um só tom, para todo mundo entender o que a palavra do Senhor quer dizer nessa noite. João 11, versículo 38 diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já chega nada, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por mim haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido, soberano e eterno Pai, nessa hora, meu Pai Santo, nós estamos, meu Pai, diante da Sua palavra essa, meu Pai, que o Senhor nos traz para a nossa meditação nessa noite, assim como o Senhor falou, meu Deus, para Marta naquela hora: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Nós também estamos aqui com fé, sabendo, meu Pai, que o Senhor já está fazendo um milagre, meu Pai, aqui no nosso meio, que o Senhor já está agindo, que o Senhor já está falando, meu Pai, aqui durante este culto. Enquanto nós estamos louvando, meu Deus, o Senhor já está, meu Pai, entrando com providência nos problemas, naquilo, meu Pai Santo, que nós não podemos fazer, mas que o Senhor pode. Pai, continua, meu Pai, trabalhando na nossa vida, continua falando conosco nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto que Deus tinha me dado, eu não gosto de vir para a casa do Senhor despreparado, sempre procuro trazer um hino, trazer uma palavra, sempre estar preparado
para aquilo que for necessário, né? Para dar suporte para o pastor, para aquilo que Deus nos chamou, né? Para fazer. E Deus tinha me dado esse texto aqui, e esse versículo, que é um versículo bastante pregado, versículo 40, é um versículo que fala muito, né? Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus, né? E a gente muitas vezes, como Marta naquele momento, mas Lázaro já estava morto, já tinha 4 dias, já estava sepultado, já não havia mais esperança, as pessoas que estavam chorando ali já estavam até acabando o seu luto, já era 4 dias de choro, já era 4 dias que eles estavam ali, né? Já se despedindo de Lázaro, e Jesus agora fala assim, não, tira a pedra, né? E aí ela fala, não, Senhor, já faz 4 dias, é melhor não tirar, já está fedendo. E o Senhor falou essa palavra para ela, não te hei dito, Marta, que se creres, verás a glória de Deus, né? Nós como crentes em Jesus, né? Nós como servos do Senhor, nós temos que ter sempre em mente que Deus ele vai agir da maneira que Ele quer agir. Muitas vezes para nós, é como acontece com muita gente, até as pessoas não entendem o que Deus está fazendo, não entendem como Deus está trabalhando, mas é somente a nossa fé em Deus que tem que estar, né? Nós temos que somente colocar a nossa fé em Deus, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, porque Ele sabe a maneira certa de agir, porque Ele sabe o momento certo de operar um milagre na nossa vida, né? Que nós possamos ficar com essa palavra nos nossos corações. Também queremos ouvir os irmãos louvando ao Senhor, trazendo um testemunho, lendo uma palavra, fazendo aquilo que Deus colocar no coração dos irmãos, amém? Vou passar a oportunidade para a irmã Elza falar algo da parte do Senhor em nome de Jesus. Logo após também, a irmã Ela também com a oportunidade, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Eu vou continuar aqui no texto que nós lemos, eu achei importante aqui, ó. Mas alguns deles foram ter como os fariseus e disse-lhe o que Jesus tinha feito. E deixando assim todos creram nele e viram os romanos atirar-lhe no lugar e as nações. E Cafarnaum, um deles, que era sumo sacerdote, naquele ano lhe disse: vamos nada saber? Nem considere que nos convém que um homem morra pelo povo e que não perece todas as nações. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, aquele ano ele profetizou que Jesus deveria morrer pelas nações. Irmãos, Jesus, quando Jesus estou lá, né? Aí, em vez de eles alegrar, eles foi planejar para tirar a vida de Jesus, né? Desse jeito. Né? Assim é nós aqui na terra. Às vezes, né, nós estamos buscando, né, o Senhor, em vez de as pessoas nos admirar, eles nos odeiam, né? Aí que eles procuram, né? Aí nós estávamos conversando ontem. Aí eu falei, o menino falava assim, mas tem que ser assim, assim. Eu falo assim, não é assim. Hoje nós estamos no tempo da graça, da misericórdia de Deus na nossa vida, né? Aquele tempo é o tempo da lei. E se fosse assim, irmão, se a nossa vida aqui na terra fosse só maravilha, os discípulos não tinham morrido, nenhum, né? E todos eles morreram. Por que Deus permitiu que os discípulos morressem? Eles estavam fazendo a vontade de Deus, né? Eles estavam pregando o evangelho, né? E todos morreram. Todos eles mataram, cada um de uma maneira. Então, nós estamos aqui na terra. Nós temos momentos de alegria e momentos de tristeza, né? E momentos de perseguição também. Não é tudo doce, tudo maravilha, não. Né? Jesus não disse que nós íamos ter vivido de bem e maravilha. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, né? Porque Ele venceu, nós também vamos vencer, irmãos, né? Nós vamos vencer, nós estamos aqui para lutar, para vencer, para um dia, né? Nós ouvimos Jesus chamar o nosso nome, né? Naquele dia, né? Do arrebatamento, ou antes, né? Não sei o dia que nós vamos, mas que Jesus possa chamar o nosso nome, né? Por isso que nós estamos aqui nesta noite, para louvar e bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Irmãos, seja na tristeza, seja na angústia, seja na dor, louve ao Senhor, né? Nunca murmura, continua louvando na tristeza e na dor, não é só na alegria nem na bonança, porque o Senhor é Deus fiel em nossa
fiel. Ele nunca nos desampara. Por mais que nós pensemos que nós estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, presente em nossa vida, nos ajudando a vencer, né, cada batalha, cada guerra. O Senhor está conosco. Jesus também escolheu cada um dos irmãos e o Michael pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É igual eu já falei aqui, né? Muitas das vezes a gente rejeita para falar do amor de Jesus, né? E graças a Deus, Deus tem dado força e graça para nós estarmos aqui hoje. Nós somos poucos, mas nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor e participar da ceia hoje, né? E eu quero aproveitar e contar o testemunho. O irmão já deu a oportunidade, eu vou contar o testemunho. Porque igual a campanha que nós fez passada, o inimigo pelejou de tudo quanto é jeito, né? Para nos deixar nós tristes. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor fez uma obra na minha vida. Desde quando a Elza mudou para cá, eu sempre falando, eu não estou bem. Mas graças a Deus nessa campanha, Deus me fortaleceu, me deu graça e hoje eu estou aqui. Hoje, igual assim, eu falava para Elza, olha para as coisas, não tenho ânimo de fazer nada. Mas Deus me deu graça e força e me renovou as minhas forças para mim cuidar das minhas coisas. Porque eu não tinha ânimo, eu via as coisas, não fazia nada, eu mexia o dia todo, não fazia nada. Mas depois que Deus fez a obra, eu glorifico a Deus, né, por ter feito a campanha. E Deus me deu graça, Ele pelejou de tudo quanto é jeito para nós não fazer a campanha. Mas nós estamos aqui hoje para a honra e glória do nome do Senhor e testificando, né, o que o Senhor fez na nossa vida. Igual o Cleiton também estava lá, ele não deu testemunho, mas eu vou falar por ele. Que ele estava ruim da coluna lá, ele vinha ruim, custava ajoelhar aqui, mas vinha. Ele também fez a campanha. E hoje está lá, graças a Deus está melhor. Algum dia sente dor, mas não é igual estava. Ficou lá uns 3 a 4 dias de cama, o Moisés pegou ele lá na marra e levou para o hospital. Mas Deus fez a obra, graças a Deus. E eu assim, estou esperando Deus fazer a obra ainda, porque eu estou pedindo, e não vou cansar de pedir, né? Que Deus trazer ele para a casa do Senhor, quero ver ele em comunhão aqui juntamente comigo, para me falar que eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu creio que o Senhor já está para fazer a obra, né? Porque igual assim, ele não vinha para a igreja. Eu falei, Senhor, eu não vou chamar mais para ir para a igreja. Porque toda vez que eu chamava, ele falava, não vou não. Aí eu falei, Senhor, eu não chamo mais. Depois que eu parei de chamar, ele mesmo que chama eu para vir para a igreja. Vai para a igreja hoje, não? E eu falo, vou. E a Sofia também pega no pé dele. Eu falo, eu não falo mais. O Senhor que vai fazer a obra. E eu estou esperando, né? Eu falei para o Senhor, eu estou esperando a minha bênção. E eu creio que eu vou receber. Eu estou assim, creio que estou pertinho de receber a minha bênção. E eu agradeço a Deus, irmão, pela oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor, é Deus trabalhando, né? A irmã vem orando, a gente coloca o irmão Cleiton em oração, pedindo para que Deus traga, né, para a casa do Senhor, para Deus salvar a vida dele. E Deus está trazendo, né? Deus está trazendo para a casa do Senhor, Ele está ouvindo a palavra, tem louvado. Deus tem que tirar o vício. O vício dele. Deus está trabalhando, né? É na hora certa. Em oração, eu vou orar para ele, lá não vício. Nós vamos orar. E aí a gente vê como Deus tem feito a obra, né? Quem nem vinha para a igreja, nem tinha vontade de vir para a igreja, na quinta-feira passada, no encerramento, ele já trouxe um tema para a próxima campanha, né? Para nós, anotei lá e a gente vai fazer sim em nome de Jesus. Estou só esperando para ver como vai ser o parto da menina lá, né? Para a gente ver se vai ser tranquilo, para saber quando que a gente vai conseguir, que eu quero fazer o propósito até o final também, né? Quero começar e encerrar firme na presença do Senhor Jesus. Mas Deus está trabalhando, né? Deus está agindo e eu glorifico a Deus, irmã, por ver Deus fazendo a obra, por Deus estar agindo dessa forma aí. Isso não é por nós, né? É por Deus, né? Porque essa campanha de oração foi sofrida, foi doída, mas eu já estou com saudade dela, né? Já estou pensando na gente começar uma outra campanha de oração de novo, porque grandes vitórias Deus tem dado em nome de Jesus. Vamos ouvir também a irmã Edina também, com a oportunidade? Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Bem, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, né? Graças a Deus que Deus nos deu mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para participar do corpo e do sangue do Senhor, né? Eu estava ali também me corroendo se o irmão Michel não tivesse dado a oportunidade, eu tinha pedido. Mas eu quero contar uma bênção. Eu quero contar uma bênção que eu recebi através dessa campanha. Eu creio que eu não contei nem para o Sinésio não sabe, ninguém sabe, só eu mesmo, que o Senhor me entregou uma vitória muito grande essa semana. E na vida do meu filho. Meu Deus. Aquele dia pedi oração, né, para o Senhor trabalhar na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo. E essa semana, ontem, eu conversando com a minha irmã à noite, e ela me perguntando se eu sabia que o Jarbas, o meu filho mais velho, ele disse que tinha capotado a caminhonete do carro que ele trabalha lá na firma que ele trabalha. Ele é mecânico. Então disse que lá em umas pirambeiras, lá em Barro Alto, aquelas firmas, aquele lugar lá, que é muito desconcertado, uns lugares muito ruins para andar. E ele lá trabalhando, e disse que estava ele e um outro colega dele, só os dois, num lugar deserto, lá muito longe. Foi dar socorro, não sei se estava dando socorro no caminhão, não sei o que era lá. E a caminhonete que ele estava perdeu o freio. E ele, na hora que ele viu que só tinha Deus na vida dele para socorrer eles ali, dizendo à minha irmã que ele falou assim, não eu só vou te contar, tia, mas não é para contar para minha mãe, não é para contar para ela. Porque ele sabe que eu sou muito preocupada com eles, né? Aí ela falou, então tá bom, pode contar. E contou, falou só, aí eu nem sei o que eu gritava, tia, lá dentro da caminhonete, eu nem sei, só lembro que eu falei pro meu amigo assim, segura que agora é só Deus. E disse que essa caminhonete deu tanta cabota com eles, e a caminhonete deu perda total. E Deus socorreu, Deus foi com eles ali, naquele momento, que eles não tiveram nada, nem ele, nem o amigo dele, que ele só teve um arranhãozinho no braço e a caminhonete deu perda total. Então, compensa, né? Nós orar pelos nossos filhos, orar pela nossa família, orar pelos aqueles que não estão na igreja, né? Porque a Bíblia fala assim que os nossos filhos é a herança do Senhor. Então, se nós temos a herança, nós temos que zelar daquela herança que Deus deu para nós, né? E eu agradeço a Deus por essa bênção. Eu também agradeço a Deus pela vida dos netos, né, que fez essa campanha juntamente conosco aqui. Eu nem chamei, igual a ele fez, eu nem chamei ele para fazer a campanha. É Deus que tocou no coração dele. E ele veio fazer a campanha e tem nos ajudado aqui a louvar os hinos, né? E Deus tem tocado no coração dele. E eu peço os irmãos que continuem orando pela vida dos meus filhos, porque eles não estão na igreja, mas foi criado na igreja. Quando era pequeno, enquanto eu pude levar para a igreja, eu levei, é conhecedor da palavra do Senhor. Na hora dos apertos deles lá, eles dizem, mãe, ora para mim, porque ele está passando por isso e isso. Então eles sabem que não há outro Deus além do Deus que nós servimos, né? E é só Deus mesmo que nos socorre, que nos dá força para vencer as lutas. Então, aqui no versículo, onde foi lido, no versículo 40, onde foi lido aqui, que disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Então, se nós crermos naquele Deus que nós servimos, desse Deus que está ali para nos socorrer, nós vamos ver a glória dele nas nossas vidas, na nossa família, né? Deus nos socorre, nos dá força, nos dá ânimo e tira todo o embaraço. Nós somos falhos, somos fracos na presença do Senhor, mas Deus não está preocupado, né? Deus está ali para nos socorrer, para nos dar força, socorrer nossa família. E eu creio que a Maíra disse que muito breve também eu quero contemplar, né, os meus filhos na igreja, porque é a promessa de Deus. E eu tenho orado e falado para o Senhor que eu não tenho meus filhos para perder, não. Que eu tenho os meus filhos para salvação. E eu quero muito breve um dia ter meus filhos na igreja
E Deus vai fazer essa obra. Se Deus quiser, eu creio em Deus que eu sirvo, né? E meu esposo também, eu também quero, muito breve, contemplar esse versículo, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu agradeço a Deus, agradeço o irmão pela oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ao Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, né? Nós já vamos passar a direção para o nosso pastor. Nós estamos ministrando a palavra do Senhor Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido, soberano e eterno Pai, nós já temos, meu Deus, ouvido a sua voz, estamos, meu Pai, regozijantes, meu Pai, por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito, os testemunhos, meu Pai, sempre aqui têm sido convidados, meu Pai, em nome de Jesus, é uma prova, meu Pai, de que o Senhor está agindo no meio do teu povo, que o Senhor está agindo, meu Pai, no meio da tua igreja, que o Senhor tem ouvido, meu Pai, as nossas orações. Pai, então continua falando conosco, meu Pai, através da ministração da sua palavra. Usa mais uma vez, meu Pai, o teu servo, pastor Moisés. Fala conosco, meu Pai, de acordo com as nossas necessidades, de acordo, meu Pai, com o que nós precisamos ouvir nessa noite. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso coração, para que a tua palavra tenha livre acesso, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando, né, que os irmãos estão em pé, mas antes eu queria dar alguns avisos, né? Eu já coloquei no grupo, o pastor Vanderlei vai investir muito em criança, viu, irmão Michel? E eu falei para ele, do jeito que Deus está trabalhando aqui, ele falou amém, porque e aí tinha uns irmãos lá na reunião de época, irmão, que disse que quer vir aqui, até o irmão Terci, lá a maioria deles são todos companheiros e amigos meus. Os irmãos quiserem tomar um assento, pode assentar. E aí, eu contando para ele lá a forma que Deus está trabalhando aqui, e eles ficaram animados. Falaram, olha, essa semana eu não gosto de estar divulgando no grupo da igreja, mas praticamente que a gente conta a alma desde criança e também adulto, né? Praticamente 5 pessoas, 4 a 5 pessoas, Jesus está trabalhando para salvar. E eles, amém, ficar tudo feliz, né? Aí o irmão Dercy, então eu quero ir lá fregar. Eu falei, pode demais, irmão Dercy, só que lá é o seguinte, você vai para lá, fala lá em casa, a hora que chama para orar com o demônio, se for 11h30, nós temos horário de vir. A hora de voltar, eu não sei não sei que vai não vir de lá, não. Ele falou, Deus me livre, o demônio não deixa para lá. Aí o irmão pegou e falou assim, pastor, as férias, como é que vai marcar as férias? Eu estou precisando marcar as férias para não estar descansado. Eu falei, irmão, vai passar férias, não, tira as férias, vai para lá, me ajuda. Eu falei, não, irmão, para lá não quero ir não. Então, todo mundo nessa hora é difícil, né? Aí eu falei do irmão Michel, eu falei, pastor Vanderlei, o irmão Michel sempre está pronto, né, para estar com a gente nessas batalhas. E eles ficaram satisfeitos com os testemunho que a gente falava ali, né? com o resumo que a gente está passando da congregação aqui, né? E aqui, irmãos, nós vamos, Deus vai nos conduzir para trabalhar assim, viu, irmão Michel? Hoje, essa noite, meu irmão muito ruim me mandaram notícia ontem que talvez ele não sobrevivia ao dia de hoje, e eu vim para cá ontem à noite, passei a noite aqui, e os irmãos, até o pastor presidente, o pastor Vanderlei, Crefso, o pastor Silas, o pastor Jovair, ficou comigo também. Não é que eles falaram, vou orar, não. De vez em quando, depois, pode até ir no grupo, os horários que eles mandaram, mas não estamos em filhos, nós estamos orando. O pastor Vanderlei também me falou, Moisés, nós estamos orando, mas a vida dele está na mão de Deus. Nós temos que não ter que contestar com Deus, mas tem que pedir para Deus fazer um milagre, né? E agora à tarde, a sobrinha minha, ela até ia falar que eu estou aconselhando com todo o peso que está em cima, ainda tem que aconselhar eles ainda. Os parentes de Michelândia queriam ir para lá, minha sobrinha, nossa que está aí na nossa queria ir, ele conhece, não adianta, gente.
vocês vão ficar na porta do hospital, na UTI. Onde eu, irmão Michel, fiquei todo desesperado, quando eu liguei para meu filho, porque ele tem acesso a essas coisas, eu trabalho na área de saúde, ele foi Moisés, que eu ia sair ontem, normalmente 9 horas, 10 horas da noite, e ia ficar, se eu entrasse na UTI ontem à noite, eles falam com o médico que liberou a entrada para a gente chegar lá, se fosse parente, né, entrar lá. Eu ia sair daqui na média de 9h30, ou 10 horas, ia para Goiânia, ia na UTI e ficar com ele ali um tempo, aí ia embora. Aí eu liguei para meu primo, ele falou, não, Moisés, aqui é depois de 1h da tarde. Aí eles podem chamar 2 horas, pode chamar 1h30, pode chamar 4 horas, 5 horas. Não convence ele. Aí eu falei, então tá bom. E aí a gente aconselhou o povo e eu vim aqui para a igreja e fiquei a noite aqui. Cheguei em casa hoje, era 8 horas, passei praticamente em claro aqui, né? Mas Deus deu vitória. E agora à tarde, a minha sobrinha que mora em Goiânia falou que eles já tirou a sedação dele e os rins estavam nos carros de parar, não parou, o coração não estava respondendo, não estava respondendo, melhorou um pouco. E eles vão fazer, estão planejando, ajuda médica para fazer uma cirurgia no pulmão para tirar a bactéria, mas para quem não ia sobreviver, já está vivo, né? Aí eu, conversando com a minha sobrinha, falei, não é possível que oração de quase 30 pastores, de 30 congregações, Deus não ia ouvir, né? E Deus ouviu, eu já mandei agradecendo todos eles, né? Que passou essa luta com a gente. E é isso aí, irmãos, a vida nossa é isso aqui. E a gente vê a fúria de Satanás, né? Hoje eu fui comprar uns pães íntimos. Eu não sei o que aconteceu aqui na noite, porque eu passei aqui, né? Mas foi um movimento essa noite aqui, não sei se os irmãos perceberam. E tinha um pessoal ali falando que, enquanto a viatura estava aqui, o demônio não manifestava. Foi só ele sair, pegou fulano, pegou não sei quem. E aí eles naquele comentário, uns falam que acreditavam, outros que acreditavam. Aí assim que eu cheguei, aquele homem da fadaria falou assim, é pastor. Aí eles calaram a boca, sabe? Eu não quis entrar no assunto deles, não. E eles calaram, eu comprei aqueles pão ali, saí e fui embora. Então é a forma que Deus vai agir nesse lugar. Eles vão ver quem é Deus do céu nesse lugar. Porque eles ficam, sabe não sei o que, sabe não se dá as contas. Aí eu quero ver na hora das coisas engrossar para ver quem que vai dar a resposta para eles. Então a forma de Deus trabalhar, nós temos que só prevenir para essas coisas, né? Isso aí, desde quando eu cheguei aqui, Deus falou que essas coisas aconteciam, até meu cunhado que ele falou, não, mas ele quer sossegar. Aí você vai ver se sossegar. Demorou muito, parece com o Michel. Depois daquele dia, nós que trouxe os trem para cá, sabe? Parece que eles pensam, esse pastor trouxe os trem para cá, né? E vai ser assim. Então, o que for de Deus vai ser resgatado, o que não for também, eu estou orando para que Deus mande para onde, ou faça qualquer coisa, e para isso acontecer. Porque senão fica meio murrinhado, aquela coisinha aí, né? Então o pastor Wanderlei está muito satisfeito com isso, né? E vamos orar para Deus ajudar, que nós precisamos de reconfigurar esses bancos, comprar cadeira, arrumar o tempo desse período seco, né? E também arrumar a casa da igreja, né? O irmão Getúlio ficou assim. O pastor Wanderlei achou 2 agendas, nenhuma das 2 não dava para ele. Aí ele ficou assim, nós vamos marcar com o pastor Wanderlei uma quinta-feira, vamos marcar com o irmão Getúlio uma quinta-feira, nós vamos lá para combinar com o pastor Wanderlei, que ele prometeu que quer cobrir, né? A estrutura metálica, ele dá metálica, o muro da igreja para lá, né? Aí o pastor, ele quer ir lá então, a gente vai lá para conversar com o pastor. Então a obra de Deus é isso aí, irmãos. É espinhosa, não é fácil, mas nós temos que prosseguir para o alvo, né? Acho que é 196 da Folha do Asfalto. 196? A Folha do Asfalto, porque na lei do salvo vai seguir o ponto de Deus. Vamos cantar então, antes de entrar na mensagem. Enquanto isso a gente. Cadê uma harpa? Eu não estou com o celular, está com uma câmera ali. Eu vou aqui, tá segurando o senhor. Enquanto isso,
Eu peço para alguém recolher a oferta, ou pode deixar em cima da mesa ali, o Matão vai ali e pega para nós lá no carro, lá na oferta. R$196 da Arte Cristã. O texto que eu vou estar pregando está em consonância com esse livro que vamos cantar. Amém? Amém. Michel tira para nós aí. Eu estava acostumado a cantar com o celular, né? Aqui está um pouco apagado, mas acho que eu consigo. Já achei uma flor gloriosa que me deseja exagerar. A rosa que tão preciosa e mais beleza gerar. A minha sombra e morte nas alturas de glória e louvor. Essa rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Recomeço na vida, na morte, que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos sou achada rosa, e doado excelente odor. Eu colher essa flor gloriosa, e dar vida ao vil pecador. Zeloso pecado foi Saul, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em Paulo, pois achou em a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida, na morte, que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai regressar a noite já vem. E se pedes o amor glorioso, será destinado o amém. Essa flor é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada, pra caminhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida, na morte, que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Amém, Deus mistério, aleluia. Louvado seja seu nome, Pai. Agora eu convido vocês a abrir as vossas Bíblias. Devido eu estar um pouco cansado e as vistas também, eu vou
Os irmãos vão abrir as Bíblias de vocês em Filipenses, né? Em Filipenses está lá depois de Efésios, carta que fala aos Filipenses, capítulo 3. E o Natan vai colocar ali o áudio e os irmãos vão acompanhar a leitura. E depois a gente vai estar pregando, tá bem? Esse capítulo 3. Exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Presta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses. Amém. Os irmãos podem tomar os assentos. Vocês viram que no começo do texto ele diz: acautelai dos falsos obreiros, né? Ele estava falando, irmão, não era para o mundo não, ele estava falando para a igreja. Ele estava falando do povo que fica querendo ser santo, né? Santarrão demais, eu sempre gosto de falar isso aqui. E o hino fala: muito zeloso pela lei foi salvo, perseguia o povo de Deus. O povo da lei era da lei de Moisés, da lei que também seguia como se fosse Deus que agradasse para ser salvo. Quando eles foram conduzidos lá do Egito, que Moisés, Deus deu a lei para eles ali, para estabelecer lei entre eles ali, e eles guardavam aquela lei com tanta veemência, o irmão Michel, que achava que tinha que permanecer daquela forma que era a lei. Então Jesus às vezes fazia obra nos dias de sábado e não podia fazer, no dia de sábado não podia, porque a lei mandava que no sábado tinha que descansar. E o hino fala: muito zeloso pela lei foi salvo. Então ele achava que aquele povo que seguia Jesus era um povo que estava fora da lei, porque ele praticava a lei, ele zelava pela lei, que era
salvação, a lei que os antepassados deles vieram lá do Egito e pegaram a lei de Moisés, eles seguiam a lei ao pé da risca, o que Moisés mandava nas leis, nos 10 mandamentos, eles cumpriam, né? Lá em Levítico, eles cumpriam tudo que estava escrito na lei. E eles esforçavam para cumprir a lei de Deus. Em Êxodo 20, eles esforçavam para estar cumprindo a lei de Deus. E tinha alguns vulgos que tinham saído do Egito que estavam fazendo ídolo, né? E aí Deus, Moisés, na lei falou: olha, não faça para a vossa adoração uma coisa que esteja em cima, no céu, embaixo, na terra, no ar, porque eu sou um Deus zeloso. Então eles tinham aquele zelo. Às vezes a gente, por falta de interpretar o texto, né? A exegese do texto, você quer condenar Paulo, né? Mas Paulo era um crente zeloso, ele era uma pessoa que zelava pela lei. E a lei tinha essas qualidades. Então ele achava que tudo que os apóstolos faziam, tudo que Estevão fazia, tinha que morrer, porque ele estava contra a lei, né? Jesus, a lei que os homens, os religiosos, foi que provocaram para que Jesus morresse, né? E por isso que ele diz: muito zeloso pela lei foi salvo, perseguia o povo de Deus. O hino está pregando, não precisa nem pregar, ele perseguia o povo de Deus. Ele pensava que ele era do povo de Deus e ele estava perseguindo o povo de Deus. Mas transformado foi ele em Paulo, pois achou ele a rosa do céu. A partir da hora que ele achou a rosa do céu, ele passou a sofrer pelo amor de Jesus. Aí ele falava: cautelar, irmãos, dos falsos obreiros, que acho que dentro da igreja não tinha. Isso não é porque era do Velho Testamento, não, irmão Sinésio. No nosso tempo teve. Era a lei. Até o povo que não era crente, a lei dos crentes é assim. Aí se implantava dentro da lei os estatutos, os julgos pesados, sendo que Jesus disse: olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mas era na graça, não era na lei. Se eu quiser cumprir isso certinho demais para mim cumprir toda a lei, eu não vou alcançar a salvação, porque eu não dou conta de cumprir. O único que cumpriu a lei foi Jesus, porque ele era Deus, né? Ele, como filho, como homem e como Deus, ele cumpriu a lei, né? Mas nós não dá conta. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Eu posso me cortar aqui, como os profetas de Baal, para ser salvo. Mas não vai resolver nada. Se a graça não me alcançar, se o amor de Deus não me alcançar, se o amor de Jesus não me alcançar, de nada vai aproveitar. De nada aproveita. Aí ele, lá no fim, mas no meio do texto, ele fala: olha, eu era zeloso pela lei, mas eu não glorio disso aqui não. Isso aqui para mim é como esterco. É um afeto que eu tive, parece que é um afeto que eu tive, mas para mim é ganho. Porque eu sabia que se eu continuasse com as práticas da lei, eu ia perecer e ia perder a minha salvação. Porque a salvação pela lei nós não chegaria, ia chegar pela graça. Então ele entendeu, Jesus, quando ele estava perseguindo o povo de Deus, todo mundo conhece a história, que ele caiu ali, né? E levantou cego. Jesus fez um chamado, porque ele também era o escolhido de Deus. E falou: agora que eu entendo o chamado de Deus, isso para mim é esterco, parece prejuízo, que eu era um homem de posição, eu era um homem de fama, eu era um homem que era bem visto na sociedade, mas hoje, pelo amor de Cristo, eu sofro as mesmas dores de Cristo. Eu também sou preso como Cristo foi, mas eu prossigo para o alvo, e as coisas que para trás ficam, para mim não tem mais lucro. A gente tem que observar assim, o que está passado, está passado. E muita gente também, como o irmão Michel, tem aquela fama de contar quem eu era, né? Fala, não contava isso para gloriar, não. Olha, eu já fiz, eu já matei crente, hoje eu estou no meio de vocês aí, mas eu era matador, eu matava crente. Fala um raio, não fala. Ele só dava os testemunhos, ele estava aconselhando: olha, de tudo que eu fazia, nada tinha feito.
mas agora achei a graça, achei a flor gloriosa, e agora eu prossigo famoso. As coisas que para trás ficaram, para mim nada mais. Eu prossigo falando, o alvo eu creio, o alvo é Cristo. E aí lá mais na frente ele fala, olha, ainda que eu não alcancei, mas eu já tenho quase certeza que eu alcancei, que eu ainda não tenho a garantia que eu já alcancei a minha salvação, mas eu estou prosseguindo para adiante. Mas eu podia gloriar na carne, mas eu não glorio na carne, não glorio na graça do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, pela tua misericórdia. Então Paulo estava explicando muito bem. Irmãos, siga o meu exemplo, seja o meu imitador, como eu sou de Cristo. Eu fazia tudo, meu Michel, para que imitasse o que Jesus estava fazendo, a maneira de pregar, quer dizer, vive o que prega e prega o que vive, né? Nós temos nosso defeito, mas o que nós temos que fazer é viver o que nós estamos pregando, pregar o que nós estamos vivendo, é isso que nós temos que fazer. Não é fácil não, mas nós estamos passando para isso, né? Nós passamos para isso. Então Paulo estava assim, muitas das vezes, ele como formado nos pés de Gamaliel, com todos os direitos que ele tinha, com todas as credenciais, as patentes que ele tinha, ele não precisava aceitar aquilo dos romanos não. Quantas vezes ele foi preso, quantas vezes eles prenderam ele com todo o direito de cidadão romano, ele, pela graça de Jesus, ele aceitava a prisão, mas ele sabia que agora ele ia sofrer, ele sabia que ele conheceu Jesus, mas ele queria passar, ele queria alcançar o céu, irmão. Ele queria alcançar a salvação. Ele falou, não tem nada que me tire agora. Ele falou, quem nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É a fome, é a espada, é a nudez, é o porvir, é alguma coisa. Não, nós temos que ter essa linha de raciocínio. Está ruim, tá, mas eu estou com Jesus. Está ruim, mas eu estou com Jesus. Eu não presto não, mas eu estou com Jesus. Eu estou na direção. O que fica para trás, eu não tenho prazer, igual eu falo, eu não tenho honra, eu não tenho prazer de bater o telefone. Eu já fui matador de crente, eu já fui perseguidor de crente, eu já fui cidadão romano, eu era formado os pés de Gamaliel. Eu não tenho. Eu tenho a minha formatura, sei lá, de advogado, de juiz, de magistrado, mas eu não estou gloriando isso não. Eu agora, isso para mim é como esterco, serve de adubo, serve para crescer. Então esterco é o que? Esterco é adubo. É para que nós crescemos na graça e no conhecimento, para nós alcançar a salvação. Eu postei alguns vídeos, eu estava um pouco... Você viu no grupo do pastor Silas Malafaia, postou um vídeo de um pastor que morreu em acidente e foi no fundo do inferno, e depois de tantos irmãos orar e pedir para que ele voltasse, morreu mesmo. Foi lá, no vídeo ele fala, e lá ele viu como que é o inferno, ele relata com detalhe que é o que está escrito na Bíblia. Ele viu gente gritando, ele viu gente lá. Quando ele caiu lá no meio, de vez em quando dava um redemoinho, o fogo aquecia mais, e o Satanás dava as risadonas, e ele pedindo socorro. Mas como é que socorre? Ele voltava a desprezar. Deus não ouve a gente ali, ninguém ouve ali. Mas pela misericórdia de Deus, por tantos irmãos orar, uma voz gritou ele, chamou ele, e ele saiu. Aí ele, um homem com a mão tão grande, foi dentro da mão e começou a viajar com ele de lá. E a mão do homem era tão grande que quando ele queria olhar no rosto desse homem para ver quem era, a mão do homem tocava o rosto dele. E ele foi conduzido ali e voltou à vida de novo. Deus tem misericórdia. Jesus é tão bom que ele tem misericórdia. Ele não faz tudo desviado. O irmão tinha convidado ele aquele dia para ir na igreja, para reconciliar. Ele falou que ia se livrar do irmão. Falou, não, eu vou, mas ele não ia. Aí foi trabalhar numa cobertura, fazendo um telhado, e lá ele caiu. Quando ele caiu lá em cima, que ele começou a andar dessas teias para as limites, a teia abriu, ele desceu, mas aí a teia não segurou ele. Aí ele gritou glória a Deus lá em cima, e vou morrer, que lá embaixo é ferro, ponta de ferro, tinha muita ponta de ferro virada para cima. Eu vou morrer. Ele não bateu nas pontas de ferro, não, mas bateu na ferro, que a cabeça dele moeu. E
E ele morreu. Foi contagiado o óbito dele. Mas aí Deus deu a segunda chance para ele. E ele resgatou. Hoje ele fala no áudio que tem medo até dar o testemunho do irmão Michel. O tanto que é terrível lá. Ele demorou a ter coragem de pregar de novo, de falar do testemunho. Ele pregava, voltou para a igreja, mas demorou a ter coragem de falar o testemunho. Então, irmãos, nós temos que entender que céu e inferno é real. Ele lá no coisa, ele disse que ele viu o corpo dele, gritava com o corpo, mas o corpo dele não respondia, porque estava morto. E ele foi saindo, e aí foi conduzido para esse lugar. E aí, lá nesse lugar, Deus teve misericórdia. Então, essa passagem aqui, irmãos, é uma passagem para nós a preparar. Paulo aqui está agora. O morrer para mim, o viver para mim é perca, e o morrer para mim é ganho. Se eu morrer com Jesus, eu estou garantido. Essa vida aqui é como sofro, ela passa rapidão, né? Mas a minha garantia está certa. Eu tenho que esforçar para estar lá. E eu pedi para os irmãos que seja exemplo de mim, me siga, né? Me observe o que eu estou fazendo, que eu não estou no caminho errado, não, estou no caminho certo. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Eu confessei que foi com o dom da salvação. Quando Jesus caiu ali no caminho de Damasco, ele conversou, foi com Jesus. Jesus falou com ele: por que me persegue? Né? Você está perseguindo, não é o irmão, você está perseguindo ele. Mas Jesus deu misericórdia, que fez ele um grande ganhador de alma, né? Fez um grande ganhador de alma. Então nós temos que fazer humilhar debaixo das potentes mãos do Todo-Poderoso, para que no momento certo Ele nos exalta, ou nos salve, né? Eu sempre gosto de falar isso aqui. A gente policiar muitos irmãos, eu não gosto de policiar ninguém. A gente deve policiar a gente. Primeiro era assim, o irmão Sinésio lembra, a irmã Nedina lembra, dia de culto igual esse, tinha que saber qual irmão participava, quem não participava, quem podia participar, que jeito que o irmão veio para a igreja. Irmãos, eu não estou nem aí, daqui a pouco nós vamos consagrar os itens da ceia. Quem tem que policiar eu é eu, quem tem que me examinar é eu. Nós vamos ler todo o texto, o irmão Michel está lendo. Examina, foi se o homem assim mesmo e come e bebe. Agora, aí não, eu não vou participar não, porque eu não sei se eu estou preparado para a ceia. E se Jesus voltar? Se você não está preparado para fazer de uma ceia, se Jesus voltar, que dia nós estamos aqui na igreja? Irmãos, parece ser apertado, mas fala dentro de você e pensa: e se Jesus voltar? Agora eu não vou participar de ceia não, porque aconteceu isso, a Galinha brigou comigo, eu briguei com a Galinha, então eu não vou participar. E se Jesus voltar? Você vai ficar brigando com a Galinha? Você vai ficar lá discutindo? Então nós temos que estar pronto. É para isso, irmão, não adianta. Ele no testemunho dele, ele disse: olha, o bicho tem demais lá, que era crente, está lá gritando. Então eu não quero voltar para lá, eu não tenho medo de voltar para lá. É isso que nós temos que ter medo. Então, Deus nos colocou neste lugar, irmãos, para nós ganhar almas e policiar nós. Não adianta, eu falo, chamo todos eles de policiar ele. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele fazia todos os esforços para imitar Cristo, porque era bom, não, porque ele tinha misericórdia. Um homem que tinha todas as qualidades, magistrado e tudo, aceitava, apanhava, ficava preso, ele podia se defender. Mas ele não, eu sei porque eu estou passando por isso aqui, porque eu aceitei Jesus. E eles não entendem que agora eu faço parte cidadão dos céus. Eu agora estou fazendo parte do cidadão dos céus, eu não estou como cidadão romano, ele tinha dupla cidadania, né? Eu não estou como cidadão nenhum da terra, eu sou cidadão do céu. E então nós temos que ter essa mesma atitude, esse mesmo propósito, prosseguir para o alvo, e as coisas para trás ficam. As coisas velhas é passado, ficam. Até as bênçãos, eu estava com meu primo mandou as fotos do meu irmão, do Marcos, na UTI, sofrendo demais, entubado, né? Aí hoje, madrugada, eu oro para Jesus.
O Senhor fala na sua palavra que as coisas de hoje têm que ficar para trás. Eu estou apagando isso de tudo. Se alguém olhou, se alguém não olhou, apaguei tudo. As minhas, apaguei as que eu mandei para meus parentes, apaguei tudo, fazendo agora, virei a página. Da agora para frente, é o Senhor que vai cuidar. E se o Senhor quiser fazer a cura, eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Se o Senhor não quiser, eu sei que o Senhor tem poder para salvar e levar também. Se o Senhor sabe se está pronto ou não está, quem sabe é o Senhor, eu não sei. Estou orando assim. Se o Senhor tem a oportunidade para dar uma oportunidade para ele viver mais, amém. Se o Senhor não tem, melhor é estar com o Senhor do que estar com o nosso meio. E estou apagando. Apaguei as fotos que tinha, mandei para os sobrinhos, para a irmã, para os parentes que podia. E falei, agora se vocês têm lá guardado bem, se não tem, as minhas, se não procurar, não tem nenhum. Apaguei tudo. Então é assim que nós vamos fazer o passado, irmãos, apaga. Hoje, o dia de hoje foi difícil demais, eu gostei de passar, e foi uma tribulação que me perturbou, uma coisa que queria tirar do foco, mas amanheceu o dia. Para trás, ficou para trás. Mas antigamente, não, ficou para trás. Mas era assim, não, ficou para trás. Quantos irmãos que você conheceu antigamente que Jesus já levou? Aí o destino dele é igual o pastor José Antônio Moraes Freire falava. Até no cemitério, irmão Michel, eu dou quando levo, o cemitério fala. Eu não sei para onde vai, não. É Deus que cuida de mim falar. Agora, garantia igual está aqui. Depois que passo dessa para outra, ou para melhor ou para pior, eles falam, faço dessa para melhor. E sei lá, se for para melhor, se for para pior. Né? E até lá eu sei levar. Você levou para onde, pastor? Levou para o céu? Não, levei até no cemitério, está ali. Agora podem falar. Segue-se o juízo. A Bíblia manda dizer isso, mas nós temos que. Paulo aqui podia muito com um homem, um obreiro como Paulo, um Michel, ele podia falar assim: eu estou salvo, eu estou garantido. Ele fala: não, só você pode observar o texto e fala assim: eu posso garantir que já estou salvo, mas ainda não consegui, ainda não conquistei, eu ainda estou na terra. Por exemplo, nós estamos lutando para isso, mas pode nós vacilar e perder, mas ele não queria perder de forma alguma. Ele queria prosseguir. Ele falou: eu quero conquistar essa salvação, que o meu corpo todo esmalgado, mas Senhor Jesus, com todo o poder que tem, Ele vai me transformar num corpo glorificado, num corpo como o dele, e eu vou receber a salvação no outro dia. Se você observar, ele também falou: combati o bom combate, agora acabei a carreira, guardei a minha fé, a coroa da justiça, por certo está guardada. Ele sabia que Deus é justo, a coroa da salvação, a coroa da vida eterna. Ele sabia que Deus ia entregar para ele. Então ele combateu aquele combate com toda a veemência, com toda a força e venceu. E é assim que nós devemos fazer. Nunca desistir. Prosseguir qual? Mamãe, eu sou fraco. Quem é você forte? Eu não sou forte. Forte é Jesus. Então nós temos que colocar na mão dele nossas vidas, nosso destino, nossos projetos, nossos viver, nossos amanhecer, as nossas caminhar, tudo na mão dele. Hoje eu senti que fui afrontado por Satanás ali naquele lugar, mas foi ainda na hora. Deixa que a hora de você vai chegar. Então até as afrontas, ele é tão baixo, irmão Michel, que ele sabe até afrontar. Ele sabe se eu afrontar esse pastor, ele faz uma coisa, né? Então ele sabe. Eu dei uma olhada no mocinho, dei uma olhada no outro, esse cara não sem graça. A mulher do homem também ficou sem graça. E eles. Um ficou conversando ainda, sabe? Parece estar mais usado, mas caiu das carnes. O homem falou: pastor, fica falando que dá o sermão a vocês aí. Mas eu senti que ali era uma afronta, porque eu passei a noite aqui, na hora necessária. O confronto está bem aí. Então nós temos que vigiar isso aí. Nós temos que vigiar, aqui fora de confrontar com a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia como espada, né? Para confrontar. Mas quando não for a vez, nós temos que saber também parar, né? Tem que saber avançar e tem que saber parar. Eu convido então agora o irmão Michel para estar fazendo o texto de 1 Coríntios 11. Pode ler todo o texto, né? E nós vamos estar consagrando para a gente estar participando.
adiante. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Oremos ao nome do Senhor. Maravilhoso Deus, querido, soberano e eterno Pai, neste momento, meu Pai, nós damos graças ao Senhor pelo pão, pelo vinho, meu Pai Santo, esse cálice, meu Pai, nesse momento simboliza, meu Pai Santo, o teu corpo que foi rasgado e o sangue do Senhor que foi derramado, meu Deus, para a remissão dos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça e pedimos, meu Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, nos renovar, nos dar força, nos dar graça, meu Pai Santo, a participarmos, meu Pai, da Santa Ceia do Senhor. Nós continuamos anunciando que o Senhor vai voltar para buscar a sua amada igreja, meu Pai Santo, sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, quem estiver doente, meu Pai, que o Senhor cure, quem estiver precisando de um milagre, que receba nessa noite, pelo poder, meu Pai, da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Pai, continua conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Participar, né? Vamos cantar o hino de número. Como é que é? 139, é 100 e quê? 100 e quê, não? 101 é? Calma, 301. 301. Vamos cantar o hino 301. Cristo já nos preparou uma que nos comprou e agora nos convida a cear. Celestial maná, ele graça desvida, em glória.
E continua, nós vamos estar continuando orando, né, para a família ali, e Deus está trabalhando ali. Eu creio que Deus vai libertar aquela casa, né, já está libertando. Então nós vamos fazer mais uma sexta-feira lá, e a última sexta-feira, parece que é dia 16, é aqui na igreja. A gente vai chamar todos para cá, convidar mais gente. E nessa sexta-feira, nesse dia 16, nós vamos preparar, nós vamos fazer um sacrifício para, nesse dia, nós entregar a vitória para a família, né? Para que eles vejam que Deus é Deus neste lugar, né? Tem gente que fala, Deus é um só, vai que Deus é um só, era bom se fosse, né, irmão Michel? Tem Deus para todos os gostos, né? Eu sempre gosto de contestar. E pensa, você o mesmo Deus, irmão, que Deus recebe, né? Tem Deus para todos os gostos, mas tem que saber que nós servimos o Deus do céu, o Deus que criou os céus e a terra. Se você for caçar Deus, tem Deus até na vinha. Deus do vinho, o Deus de Dionísio era o Deus do vinho. É o Deus da embriaguez. Aqui no Brasil é o Zé Pilintra, né? Então é o Deus da vinha. Aí fica, não, eu sirvo mesmo a Deus. E está mangoaçando todas. Então nós é o quê? Nós é protestante. Protestar, irmãos. Fala que chegou lá em Antena, e a Antena tinha altar para Deus para todo lado, irmão Michel. E falou, não, vou seguir o altar do Deus desconhecido. Você não conhece esse Deus, meu nome, isso é desconhecido para vocês aqui. Adorar qualquer coisa ali. Fala, não, esse aí eu não vou adorar nenhum desse aí. Eu vou seguir o Deus desconhecido, né? Porque ele não tinha conhecimento. Ele chegou ali para pregar, né? Então não tinha o conhecimento do verdadeiro Deus naquele lugar. Então nós temos que protestar, não adianta conformar uma coisa, mas adora mesmo. E lá que você adora, rapaz. Eu não te vejo lá na igreja, eu já falo logo assim. Eu sei lá que você está adorando, qual igreja está indo? Eu já coisa logo assim. Eu não aceito, fala brincadeira. É tipo quando eu estava na 5, as irmãs começaram a cantar desentoado. A igreja que está lá, 200 pessoas. Para. Começa de novo. Muitos lá não gostavam, irmão, mas você está fazendo para Deus, faz perfeito, né? Agora um está aparecendo o hino 15, o outro já está aparecendo o 26, o outro está aparecendo o 202. Pega o ritmo, né? Nós não somos maestros, nós não temos. Você sente que para Deus tem que ser perfeito. Agora eu vou ficar concordando com todo mundo ali? Não. Nós estamos aqui para isso. Né? Nós estamos aqui para pregar o verdadeiro Deus, o Deus que salva, o Deus que resgata, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que dá um banho de misericórdia em qualquer pecador e leva para o céu. Nós estamos aqui para isso. E cuidar de nós, né? Cuidar de nós também. Porque não adianta eu cuidar de todo mundo e esquecer de mim. Cuida cada um de si mesmo. O pastor Guilherme sempre gosta de falar, o melhor lugar para ficar é cuidando da sua própria vida. Então, cuidar da nossa. Nós, como sacerdote, como Michel, nós temos que ensinar a palavra, para o fogo não ser destruído por falta de conhecimento, mas cuidar da vida, quem cuida cada um. Né? Eu não tenho que ficar, você também não. Vê, aceitou, tem comunhão, vamos participar todos juntos aí. Né? E não é eu que vou salvar ninguém. Eu estou aqui como sacerdote para ensinar a pulso, ensinar o caminho de você. Mas agora salvar, é como eu estava falando, até a vida num lugar, eu levo. Pode falar, não sei como vai. Né? Vamos colocar em fé, vamos continuar orando, então, para Deus continuar tendo misericórdia de nós. Né? Quando os irmãos estiverem orando, continuam orando para que o meu irmão, que se for para Deus fazer um milagre, que se resgate logo disso. Eu creio que agora já tirou a vacinação, aquele sofrimento ali, ó, aquela intubação dele vai aliviar bastante, né? Vai ficar bem aliviado. Né? Vamos orar então uns pelos outros. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti por mais uma oportunidade, Senhor Deus, de estar, Senhor, nessa casa de oração, na Tua casa, Senhor, participando da Santa Ceia do Senhor. Eu te peço, Senhor, agora também que o Senhor esteja nos conduzindo para os nossos lares, para nossas
Senhor, livrando nós de todo mal, livrando nós de todas as furas, que o Senhor possa estar nos guardando, colocando os Senhor acampado em torno de cada um. Senhor, seja conosco, seja com as necessidades, Senhor Jesus, que a tua palavra possa ser pregada, Senhor, neste lugar, e esse povo possa ter conhecimento do verdadeiro Deus. Para isso nós pedimos a autoridade do Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja, Senhor, no nosso caminho, guiando todos os lugares, que nós possamos estar com o Espírito Santo de Deus em nossas frentes, nos guardando e nos conduzindo. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Curva a vossa cabeça para a possamos receber. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos os seres de Deus na terra. Amém. Amém. Está terminado.